Oi pessoal, aqui quem fala é o Guilherme e bom, o vídeo de hoje vai ser para conversar sobre A Casa das Belas Adormecidas, do autor japonês Yasunari Kawabata. E o que nós temos aqui? Nós temos Eguchi, que é o narrador e o protagonista desse romance, e ele só tem uma companhia constante em sua vida, que é a solidão, causada por si próprio, né? Ele é divorciado de suas mulheres, ele é um pai distante de suas filhas, acaba sendo por opção dele mesmo. E bom, ele, como eu havia dito, ele só tem uma companhia na sua vida, que é a solidão. Então um amigo dele, que é um pouco mais velho que ele, se eu não me engano, Eguchi tem uns 67 anos, e o amigo dele é um pouco mais velho, o amigo dele recomenda que ele vá conhecer um estabelecimento, onde lá ele pode descobrir alguns outros prazeres novos em sua vida. E ele faz questão de frisar que esse amigo perdeu a sua masculinidade, ou seja, ele perdeu a capacidade e o apetite sexual, e faz questão de frisar que ele ainda tem esse apetite sexual. Chegando no ambiente, né, já um pouco mais informado sobre, ele descobre que o ambiente, o estabelecimento é um estabelecimento clandestino, onde lá ele tem a oportunidade de passar a noite com uma jovem desacordada. E quando eu digo jovem, é jovem mesmo. Algumas com uma aparência até um pouco adolescente, né? Um pouco juvenil. Bom, mas não é tudo tão fácil assim. Existem regras no estabelecimento, duas delas que são extremamente importantes. A primeira é não violar a intimidade e o espaço e o corpo dessas meninas que estão né, vão passar a noite junto dele, ou seja, não é permitido consumar o ato sexual. E a outra regra é de não ter contatos com nenhuma das jovens adormecidas fora do estabelecimento. Elas não podem saber com quem elas passaram a noite, e eles também não podem saber a identidade de nenhuma delas. Mas não são todos os homens que são permitidos de passarem a noite nesse local. Apenas os mais confiáveis, né? Os mais confiáveis e os que se mostrarem leais, né, a essas regras impostas pela dona. E aí, conforme o narrador vai passando a noite com essas garotas, se eu não me engano, ele frequenta o estabelecimento por aproximadamente 4 noites, né? 3 ou 4 noites, não são seguidas, ele vai dando um espaço de tempo. Esses encontros acabam remetendo nele memórias afetivas às mulheres que passaram por sua vida, sejam elas suas filhas, sejam elas suas esposas, sua mãe, suas namoradas, suas relações, né, seus casos que ele teve durante o casamento. Cada uma das jovens adormecidas que ele passa a noite acaba remetendo a alguma memória afetiva com alguma dessas pessoas. Por exemplo, uma das jovens que ele passa a noite, ele sente um cheiro de leite muito forte, um leite como se fosse um leite materno. E isso traz uma memória afetiva dele às filhas dele, porque ele pensa: uma dessas jovens poderia ser a minha filha poderia estar no lugar de alguma dessas pessoas. Então sempre, a cada noite que ele passa com alguma jovem diferente, traz uma memória afetiva, uma memória às vezes um tanto culposa, né, para a vida dele. Ele sabe que ele sabe que a realidade onde ele vive no momento foi totalmente causada pelas ações dele, e ele também entende, a um primeiro momento ele acaba julgando um pouco decadente a atitude dessas garotas. Ele não entende muito bem o que elas estão fazendo ali, o que ele está fazendo ali. Conforme ele vai passando, a gente vai entendendo, né, a questão da solidão. Ele julga um pouco o fato dessas meninas tão jovens estarem naquele local, se elas realmente são meninas virgens, como a dona do estabelecimento fala, e se elas são de fato puras, porque na cabeça dele pessoas puras não deveriam estar num ambiente como aquele, um ambiente tão decadente, tão desumano, né, a moralidade, né, do ser humano. E aí, conforme as noites vão passando, ele vai também se tocando, vai chegando à conclusão de que ele não é diferente daquelas meninas que estão ali. Ele é tão decadente quanto, porque se ele não fosse uma pessoa moralmente prejudicada, ele não estaria num local como aquele, ele não estaria passando pela mesma situação por diferentes, como vou dizer, pontos de vista.
Umas estão ali por precisarem do dinheiro e ele está ali por precisar da companhia, que é o que o dinheiro dele pode oferecer naquele momento. E a gente consegue perceber que o livro trata a solidão como um fardo que as pessoas precisam carregar, tanto a solidão como o envelhecimento, mas o envelhecimento como um fardo que as pessoas precisam carregar. Deve ser muito chato envelhecer, eu não sei ainda, não presenciei isso ainda, mas deve ser muito chato envelhecer, deve ser chato você entender que a sua vida passou, você já perdeu, não digo perdeu, mas você já viveu metade dela, já viveu mais da metade, 67 anos. Então você sabe que daqui pra frente o seu tempo vai ser mais curto. E o livro trata isso, ele vai te dando umas pontadas, assim, que vai mexendo com você. Você tenta se compadecer daquela situação, você tenta achar uma justificativa para não achar grotesca a atitude, né, desse personagem, dele se deitar todas as noites com mulheres que estão adormecidas. Isso poderia ser classificado como um estupro, né, de vulnerável, apesar de não haver uma violação, né, do corpo feminino. Mas o autor ele meio que traz isso como uma realidade, assim, é um banho de água gelada que você e o personagem acabam tomando, assim, é o fato de, olha, você está velho e é isso, a sua vida está acabando, você está nesse estado porque você mereceu estar dessa maneira e agora você precisa lidar com essas consequências. Então eu percebi que tem essa metáfora, né, da juventude, das jovens com o envelhecimento, né, desses homens, assim, é uma correlação de ambiguidade. A juventude contra a velhice. Então eles veem nessas jovens um reflexo de todos os erros cometidos na vida deles. Eu sei que isso vai soar repetitivo, mas todos os erros cometidos na vida deles, em que só restaram para eles essas opções que são um pouco decadentes, né? Bom, e aí dando uma pesquisada sobre a vida do autor, eu acabei descobrindo que ele perdeu os pais dele muito novo. Acho que ele devia ter perto de uma idade, perto da adolescência, e ele também sofreu com um distanciamento, né, da irmã mais velha dele. Então ele basicamente foi criado pelos avós. E se a gente fizer uma analogia, né, a esses acontecimentos pessoais da vida do autor com o romance, a gente percebe que teve uma influência muito grande, porque a solidão e a morte, né, o medo da morte, ou o fato de ter que lidar com a morte iminente, é muito presente no livro e foi muito presente na vida do autor. Então eu acho que isso, quando você acaba descobrindo essa informação, isso torna ainda mais pesada a carga emocional do livro. Você entende que ele usou da ficção como um escape, assim, para contar um pouco da história da vida dele, ou pelo menos eu acho, e que a gente percebe que é um cara que passou não superou, não soube. Eu acho que esse não é uma questão de superação, né? É uma questão de conformidade. Ele não conseguiu se conformar com a realidade da vida dele, infelizmente, o que deve ser bem difícil. Bom, é impossível, né, a gente ler a história e a gente não ficar um pouco incomodado com o papel social da mulher, né, nesse romance, que é um pouco humilhante, né, um pouco nojento, se a gente parar para pensar. Por quê? A mulher sempre, na literatura, pelo menos a escrita pelo homem, ela é sempre vista como ou um objeto de desejo, ou um objeto de prazer, ou uma fonte de escape. E aqui nesse livro ela é a terceira opção. Ela é uma fonte de escape, ela é uma fonte de rejuvenescimento, de resgate da masculinidade, né, do homem. Alguns se deitam com as mulheres apenas para dizer que podem, ou para não se sentirem menos homens pelo fato de já estarem velhos e terem perdido sua potência, né, sexual. É praticamente considerado, eu pelo menos considero quase como um estupro de vulnerável, né? O fato de você poder tocar uma jovem que está adormecida, que está sob efeito de remédios para que ela durma e não acorde por nada, e que elas realmente não acordam por nada na história, é um pouco nojento, né? Algumas pessoas, eu estava dando uma lida, algumas pessoas dizem que o livro é uma homenagem, endeusa,
uma endeusação do corpo feminino, né? Pela maneira como o autor ele descreve o corpo, como ele conta os detalhes, sempre exaltando a beleza das mulheres, a juventude das mulheres. Mas eu não enxergo assim, eu acho que isso contribui ainda mais, né, com essa visão sexista de que as mulheres não conseguem desempenhar nenhum outro papel na literatura a não ser esse. E eu estava reparando que isso é uma questão um pouco costumeira na literatura ocidental, pelo menos na japonesa, nos livros que eu li. É sempre os autores japoneses, os que eu li, tá? Deixando bem claro. Eles sempre retratam assim a mulher de uma maneira meio decadente, nunca exaltando de fato, sem que coloque um cunho sexual nessa narrativa. Não sei se vocês já tiveram essa percepção, mas eu tenho essa leve percepção, principalmente na literatura japonesa. Mas bom, esse autor é um autor muito importante na literatura japonesa. Ele já foi contemplado com o Prêmio Nobel, não lembro o ano, deixa eu ver se aqui nós temos alguma coisa. Foi no Prêmio Nobel de 1968. Então, assim, é um autor talentosíssimo, muito importante para a história da literatura japonesa. Tem diversos outros livros publicados. Não é à toa que ele é tão contemplado assim, porque de fato ele é um autor muito bom. Ele consegue descrever o ambiente, ele consegue fazer uma conexão entre o ambiente, as questões sensoriais, aos sentimentos que o ambiente, a decoração, os cheiros causam, né, na pessoa em que está presente naquela situação. É muito bom ler esse livro, é um livro delicioso, porque é um livro muito bem escrito, ele tem um ritmo muito pulsante, assim, você fica nervoso, eu fiquei muito nervoso com esse livro, porque por mais grotesco que seja, né, toda a situação que esteja sendo contado, você fica curioso para saber se ele vai fazer alguma coisa ou não, porque ele tem sempre algumas oscilações. Ele tem sempre algumas oscilações de personalidade. Uma hora ele diz que fica com pena daquela situação que as jovens são expostas, mas outro momento ele fica curioso para saber se de fato as jovens são ou não virgens, e algumas vezes ele vai lá e verifica se as jovens são ou não virgens. Então você fica curioso para saber qual vai ser o próximo passo desse vício que acaba ganhando muita presença na vida dele, e acho que isso é uma característica positiva, né, para o autor. Acho que um autor que consegue prender o leitor do início ao fim é um autor que merece ser lido, né, e merece ser compartilhado. Mas é impossível a gente falar sobre esse livro sem falar sobre Memórias de Minhas Putas Tristes, de Gabriel Garcia Marques. E bom, caso vocês não saibam, esse livro aqui inspirou Gabriel Garcia Marques a escrever Memórias de Minhas Putas Tristes. Se você assistiu o vídeo até agora e você já leu Memórias de Minhas Putas Tristes, você vai reconhecer diversos aspectos e características dos dois livros em comum. Porque o Gabriel Garcia Marques se inspirou nesse livro, e eu acho que o do Gabriel Garcia Marques é um pouco mais acessível. Ele é um pouco menor e ele é um pouco mais acessível ao popular, né? A massa das pessoas, enquanto esse daqui é um pouco mais rebuscado, ele é um pouco mais denso do que o do Gabriel Garcia Marques. Mas, honestamente, esse de fato é melhor. Eu preciso concordar que esse de fato é melhor. Eu não gosto daquele livro do Gabriel Garcia Marques, mas eu preciso dizer que aquele ali é quase uma xerox desse livro aqui. O Gabriel ele diz que se inspirou em alguns detalhes, mas eu não vejo só alguns detalhes, eu vejo basicamente o livro inteiro. O final é bem diferente dos dois, os dois finais não são iguais, mas eu não vejo agora, eu nunca tinha lido esse livro, eu só tinha lido o outro, não vejo muita originalidade naquele livro não. Eu acho que aquele foi como se fosse um reboot, pegou a história e reescreveu de sua maneira. Eu enxergo agora aquele livro desse jeito. E vocês já leram os dois livros? Vocês reconheceram durante que eu fui falando algumas características em comum entre os dois? Porque eu vejo muitas, inclusive eu pensei em fazer um comparativo entre os dois livros, mas o vídeo ia ficar muito longo, então achei que não foi ser uma boa ideia. Mas, caso vocês queiram, eu posso fazer um vídeo comparando as duas obras. O que vocês acham? Acho uma boa ideia? Então, me digam aqui nos comentários, tá bom? E o vídeo de hoje foi esse. Ah, eu nem falei, gente, desculpa, eu vou falar aqui os detalhes técnicos rapidinhos, tá? Esse daqui é um livro da editora Estação Liberdade, que é aquela editora que publica livros incríveis. Tem uma coleção que eu gosto muito, que é essa daqui, ó.
de clássicos mundiais, tem do Goethe, O Sofrimento do Jovem Werther, tem do Chamisso, A História Maravilhosa de Peter Schimmel, tem o Armance do Stendhal, publica livros do Victor Hugo, além de publicar literatura japonesa, literatura chinesa de uma qualidade incrível. E eu gosto, é um detalhezinho, é um pouco bobo, mas eles sempre mandam um marcador de páginas personalizado com a arte do livro, e eu acho isso muito fofo, porque é uma demonstração de carinho, né? Um cuidado com o leitor, porque muitas editoras nem isso fazem. E bom, eu vou achar aqui as informações do tradutor. A tradução é feita do japonês direto pelo Meiko Shimon. Então, a gente sabe que não é um livro que foi traduzido para uma língua e depois traduzido para o português. Já é um livro traduzido diretamente do japonês, o que isso é bem importante, né? Porque o livro não acaba não perdendo muitos detalhes importantes. E o vídeo de hoje foi esse, tá bom? Eu só decidi trazer essas informações no final porque algumas pessoas acabam me cobrando e eu acho importante a gente falar sobre esses detalhes mesmo, tá bom? Então, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like aqui, por favor. Comentem aqui o que vocês acharam, se vocês já leram outro livro do autor. Me deixem tudo aqui nos comentários. E se você chegou de paraquedas, por favor, se inscreve no meu canal e ative as notificações, tá bom? E caso você tenha interesse em ler esse livro, que por sinal é muito bom, o link aqui vai estar aqui na descrição para você adquirir, com o meu link da Amazon, caso você queira, para ajudar o meu canal a crescer sem pagar nada mais por isso, tudo bem? Então, obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.